Bem-vindas a mais um episódio do podcast do Bloom Club. A convidada de hoje é alguém que entende profundamente de transformação. Ela passou por mais de uma década no mercado financeiro, mas resolveu ouvir o que o coração e o estômago diziam sobre o futuro. Ana Batista saiu das salas de reunião para a cozinha, formou-se em gastronomia e fundou a empresa Made Real. Ela provou que é possível empreender com propósito, criando alimentos que cuidam da nossa saúde sem abrir mão do sabor. Ana está redesenhando como a gente se alimenta no dia a dia. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. E a gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória de vida. Como foi a Ana, adolescente, entrando na faculdade? Qual foi o que te levou a escolher a sua carreira? E aí a gente depois vai falar um pouquinho das suas transformações. A Ana, adolescente, ela não parava. Eu nunca parei, sempre fui muito agitada. E eu fiz administração de empresas, entrei na PUC e comecei como estagiária. Fui trabalhar numa empresa com os meus tios, no Bourbon Street, cuidando da parte financeira. E um dia, a namorada do meu vizinho me fez um convite para eu trabalhar numa corretora. E foi assim que eu entrei no mercado financeiro. Fui trabalhei por, não foi tanto tempo, foi 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos nessa corretora. E aí de lá eu saí e fui também como estagiária ainda para a Reding Grifo. E foi muito desafiador, foi uma fase assim que eu acho que de maior aprendizado, muito maravilhosa, fiz amigos incríveis e fiquei lá por 12 anos e até o momento dessa transição, que foi quando eu estava passando por algumas questões e resolvi fazer essa mudança de 360 graus. Se você puder falar o que te deu esse estalo dessa mudança? Eu vou contar, foi uma fase muito difícil, que eu acho que quando a gente atravessa um momento mais difícil, a gente talvez fique um pouco mais introspectivo, a gente entra em contato com o nosso eu mais profundo, e aí eu acho que comecei a mexer com algumas coisinhas que estavam lá dentro, fechadinhas. Eu casei, estava casada, já tentando engravidar já há um tempinho, não conseguia engravidar naturalmente, descobri um problema genético e tive que partir para tratamento. E foi aí, eu sempre tive muito controle sobre a minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito de fazer acontecer, eu colocava um objetivo, eu ia lá, fazia acontecer. E pela primeira vez na minha vida, eu vi que eu não tinha esse controle, que não dependia só de mim, era algo muito maior. E ali me deu um chacoalhão. Então, comecei a fazer muita terapia, comecei a fazer coaching, porque começou a levantar muita coisa na terapia. E ali eu comecei a descobrir que eu gostava do que eu fazia, não é que eu não gostava, foi difícil esse começo dessa transição, porque não é que eu parei de gostar, eu estava infeliz, eu gostava, mas eu sentia um vazio, como se eu queria alguma coisa com mais propósito. E aí foi aí que quando eu tomei a iniciativa, foram 2 anos, não foi uma coisa de uma hora para outra. Eu, como uma boa virginiana, eu planejei, eu não fui por impulso, não fui impulsiva, eu fiz tudo muito planejadinho. E quando eu vi um momento, falou, agora é o momento, eu vou sair, e é muito curioso que eu sempre falei para o meu marido, o dia que eu sair do mercado eu vou engravidar. E falei isso algumas vezes e passava batido. E no dia que eu saí, que eu consegui virar essa chave, que eu tomei a decisão, aí foi muito fácil. Eu nunca olhei para trás com arrependimento. Eu acho que eu tive um ciclo, se fechou, e eu precisei entrar numa nova fase, uma nova transformação. E na semana que eu pedi demissão, eu engravidei, de fato. Né? Foi muito louco. E muito difícil também, é uma decisão muito difícil, porque é uma segurança que você tinha no seu trabalho e você trocar por uma incerteza sem saber exatamente o que ia acontecer. Muita incerteza. Eu realmente não sabia. Eu não sabia. E por que a gastronomia? Eu sempre gostei de cozinhar, era uma coisa meio instintiva. Eu nunca fiz nenhuma aula, nunca fiz nenhum curso, mas eu comprava livro, eu pesquisava na internet, e eu sempre gostava, eu sempre tive o meu dia a dia sempre busquei o mais saudável possível. Eu sempre gostei do esporte, eu sempre gostei de comer bem. No banco as pessoas até brincavam com o meu horário, que eu era aquela que treinava às 6 da manhã, estava sempre comendo saudável. Então eu sempre gostei, e eu sempre gostava de pegar as receitas e transformar numa receita mais saudável para eu poder comer feliz. Então eu sempre gostei de cozinhar, mas quem abriu meu olho foram essas sessões de coaching, que eu fui levantando muitas coisas do que eu gostava, do que eu não gostava, e aí me deu o estalo da gastronomia. E veio a faculdade?
2 anos de faculdade, e depois da faculdade, como nasceu a Made Real? Então, foi muito engraçado. A Made Real, ela nasceu, como eu sou muito planejada, a Made Real não foi planejada, ela aconteceu. Eu fazendo gastronomia, comecei a fazer as minhas comidinhas saudáveis, pegava as receitas que eu aprendi na faculdade, transformava, e comecei a fazer iogurte à base de leite de coco para mim. Era até uma receita que eu aprendi numa aula que eu tinha feito, de produtos veganos, e comecei a fazer. E era um iogurte que realmente era muito bom. E um dia uma vizinha minha, a Kika, ela comeu na minha casa, ela amou, falou assim, não, um dia que você fizer eu quero comprar. Eu falei, não, eu te mando uns potinhos. E eu mandei uns 5, 6 potinhos para ela quando eu fiz. E ela mandou de presente para uma amiga dela, que é a Gi Sabaki, que estava começando também uma transição de carreira, começando a trabalhar como influenciadora. A Gi postou alguma coisa e me marcou sobre o iogurte. E nessa época foi o primeiro ano do meu filho na escola. Aí as mães da escola viram, uma viu e postou no grupo das mães e começou, eu quero, e virou uma loucura. Então foi assim, começou com o iogurte vegetal, iogurte à base de leite de coco. Eu comprava o coco no supermercado pronto e aí começou a chover pedido e eu falei, meu Deus, e agora, né? Vou ter que Ou seja, você nasceu na sua cozinha. Nasceu na minha cozinha, na minha casa. Na minha casa. E aí, bom, fazer tudo isso dá muito trabalho, ainda mais fazendo em casa com um filho pequeno. E como foi essa transição para virar uma coisa muito maior, uma empresa maior com produtos diferentes? O que veio depois? Eu acho que o primeiro estalo que me deu para fazer essa transição, eu falar assim, não, tem que sair de casa, né? Foi um dia que eu vi que na portaria do meu prédio, tinha uns 4 entregadores esperando para sair com iogurte. O dia que eu tirei a adega do meu marido para colocar mais uma geladeira na minha casa, eu falei, não, gente, tá tudo errado. Você ia ser demitida de casa, ia ser mandada embora. Do prédio, do prédio, né, de casa. E aí eu falei, não, eu preciso ter um espaço, até por questão a gente tem uma aula muito importante na gastronomia, que é microbiologia, e que você vê os riscos de contaminação cruzada e tudo mais. Então eu falei, não, agora o negócio está ficando sério, eu preciso parar. E aí eu aluguei um espaço, uma casa, comecei pequenininha, fazendo iogurte. Por conta do iogurte, as clientes que compravam iogurte começaram, você não tem uma granola para comer com iogurte? Porque aí depois eu tenho que comprar granola em outro lugar. E eu falava, mas tem tanta granola. E eu não gostava, assim, de granola. Eu comi uma granola na minha vida que eu gostei. Que é até uma memória, assim, não vou dizer de infância, mas uma memória de juventude, afetiva da juventude. Porque eu achava as granolas muito cheias de flocos de milho, flocos de arroz, muito açúcar, então eu não comia, né? Eu com a minha pegada saudável eu não comia. E aí elas começaram a pedir uma granola, aí eu falei assim, a gente está perdendo uma venda, né? Porque tem ali cliente mercado, querendo, né? Tem um mercado que quer um produto diferente, um produto mais saudável, mais caseiro, mais natural. E aí eu lembrei dessa granola, que eu falei, foi a única granola que eu comi e gostei de fato. E aí eu comecei a buscar os ingredientes, o sabor, e foi a primeira granola da Made Real, que é a granola de caramelo salgado. Que é o sucesso da marca, né? É o sucesso, a queridinha, assim, de longe é que eu mais vendo. Sim. E os produtos todos são gluten-free, são plant-based. Isso. E deve ser muito difícil fazer isso, mantendo a qualidade e o gosto, né? Do produto. Né? Eu comecei, na verdade, a fazer muitas coisas para mim, porque quando eu estava amamentando o meu filho, ele teve uma alergia muito severa à proteína do leite. Então, como eu amamentava, eu tive que tirar tudo da minha alimentação. Então, eu tive muita dificuldade em achar coisas gostosas para comer. Você achava, mas assim, é o gosto de papelão, o gosto de nada, gosto de adoçante que eu odiava. Então, eu não achava nada gostoso. Foi assim, eu acho que o grande motivador de eu começar a fazer as coisas sem glúten, sem leite. E é desafiador você fazer esse tipo de produto, porque eu tenho isso muito... É a essência da empresa, né? Eu não posso sair disso. Sim. E um produto sem glúten é muito mais caro a matéria-prima. Eu acho que o grande desafio é o custo. Sim, sem dúvida. Porque no usar conservante, você também tem o custo, você tem que ter uma embalagem muito melhor, né, que também é mais cara. Então, acho que o grande desafio ali para você ter esse tipo de produto e usar, assim, ter ingredientes bons para você conseguir dar esse sabor, ter esse diferencial, eu diria custo. E aí teve a questão também de embalagem, porque quando você não usa
um conservante artificial que te dá um shelf life, você consegue vender tranquilamente nos mercados, consegue exportar. Sim. Então você precisa ter uma embalagem muito boa, Sim. que não deixe passar o oxigênio. Então, aí entra também com outro pilar que eu acho inegociável, que é também a sustentabilidade. Sem dúvida. Então, assim, é de arrancar os cabelos, que parece você acerta aqui, mas aí aquele outro lado desmorona. Sim. Então, é um jogo difícil, mas quando você quer, você vai atrás, você estuda, tem tecnologia para isso. Às vezes você não acha o perfeito, o mundo perfeito e ideal, mas você acha formas de você melhorar a cada dia. E, na verdade, da granola salgada, de caramelo salgado, vieram outras granolas. Vieram. E me conta um pouco das granolas. Então, como ela começou a vender muito bem, bom, vamos lançar mais uma. E aí a gente fez uma granola que a gente vê muito assim a criançada comendo Nescau Ball, não sei se eu posso falar nomes aqui, mas comendo aqueles cereais Sim. de bolinha. E eu falei, por que a gente não faz nessa linha, mas uma granola meio cereal, mais saudável? Então a gente criou a Crunch, que ela tem umas bolinhas, são crispy, que é a preferida de dos meus quinoa, filhos, seus inclusive. filhos amam, a criançada ama, é muito bonitinho. Só que aí a gente acrescentou a amêndoa, as sementes, então uma criança, ao invés de comer um cereal que ali é só farinha branca, não tem nenhum ingrediente, muito açúcar, ele está comendo uma bolinha que é crispes de quinoa, o açúcar que tem ali é um açúcar de coco, aí junto vai uma sementinha de abóbora, uma semente de girassol, vai uma amêndoa, então fica muito mais nutritivo. Aí a gente lançou uma que eu brinco que é uma granola bem flex, que é a proteica, porque todo mundo quer um pouquinho mais de proteína Sim. hoje em dia. Então, temos a granola proteica. Aí tem o desafio também de você conseguir usar uma proteína vegana, Sim. que não tem um sabor residual. Então, a gente encontrou. Então, a gente usa uns crisps proteicos. A gente usa proteína à base de ervilha. E essa proteica tem canela, tem cardamomo. Então, ela é perfumada, ela é especial. Dá para pôr numa salada, dá para pôr na fruta, no iogurte. E ela não tem açúcar. E aí a última granola que a gente lançou é uma granola que ela surgiu muito com pesquisa com os nossos clientes, com o público. A gente fechou uma parceria com a Ironman e a gente começou a acompanhar todas as provas, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, a gente começou a viajar para acompanhar essas provas com os nossos produtos. E no primeiro ano a gente foi conversando muito com os atletas que estavam lá. O que você come antes da prova, pós-prova, o que você sente falta? E nessas conversas, a gente começou a perceber algumas coisas muito em comum. Então, a gente falou, por que a gente não faz uma granola para esse atleta? Então, surgiu ali uma granola que a gente até fez com a validação, né, do Ironman Brasil, que é a granola Performance. E o grande diferencial dela, a gente até ganhou um prêmio do NIS, porque ela é adoçada com palatinose. Então a palatinose, ela não deixa dar aquele pico de glicemia, que é tão inflamatório, que te dá mais fome depois, que faz subir aquela energia, quando você tem o pico, sobe a energia, depois você fica cansada, e a palatinose não deixa isso acontecer, ela vai soltando, liberando energia aos poucos, então o atleta ele consegue ter um treino mais sustentado, né? Por mais tempo. E até para comer durante o treino, né? Comer e até pós-treino, porque ela tem açaí em pó, que é um super antioxidante, ajuda nessa regeneração muscular. E a proteína, né? Ela tem, numa porçãozinha, são 40 gramas, seria meia xícara, mais ou menos, ela tem 13 gramas de proteína. É bastante. Nós mulheres, na nossa faixa etária, que o músculo derrete. É bom, né? A suplementação é boa, né? Não é? Você come o iogurte e põe ela, você bateu sua meta de proteína. É maravilhosa. Bom, e agora, e assim, você tem uma sócia. Tenho, a Carol, maravilhosa. Carol, maravilhosa. E como é ter uma empresa de duas mulheres no mercado tão competitivo como é hoje? E esse mercado é um mercado muito competitivo, né? De wellness, de produtos saudáveis. E quais as vantagens dessa sensibilidade feminina nessa gestão? Eu gosto sempre de falar uma frase que a Carol fala, que eu morro de rir, que ela fala assim: quando a gente resolveu ter a empresa, falaram que a gente ia matar um leão por dia. Só não contaram que seria uma manada. Então é bem isso, tá? Não é fácil, mas são desafios diários. Sim. É muito maravilhoso. Eu acho que ser uma empresa comandada, lá a gente só tem mulheres. Na nossa empresa somos só mulheres. Ter esse grupo de mulheres é muito bacana, porque eu acho que a mulher tem uma intuição, desculpem homens, mas que eu acho que é da mulher.
A gente tem uma sensibilidade que o homem não tem. Então, é desde o cuidado na hora de criar um produto, o cuidado com a embalagem, o cuidado com o estético e até o cuidado, eu acho, com o seu cliente. O meu cliente, para mim, é maravilhoso. A mulher, eu acho que ela coloca no colo, né? A gente é acolhedora. Então, o meu cliente, eu quero que ele se sinta assim. Então, o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, mas eu acho que esse é a grande vantagem de ser uma empresa de mulheres. A gente é mais perfeccionista, tem essa sensibilidade, essa intuição também, que é importante. E veio depois das granolas e depois do iogurte, ainda vieram os crackers que você faz também, que são saudáveis. Também. E eles também já passaram por uma mudança, e a gente tem que ir se adaptando sempre. Você, no caminho, você teve que tirar alguns produtos de linha e mudar para produtos diferentes. E qual foi o maior aprendizado que esse erro te trouxe nesse processo todo? Na verdade, eu acho que os erros estão aí para a gente aprender com eles, né? Você não pode errar 2 vezes, mas eu acho que um primeiro erro você aprende demais. Então, eu acho, para mim, a maior lição foi a gente ver como a gente consegue, vamos dizer assim, pivotar, né? Transformar rápido. Eu acho que eu e a Carol, a gente tem isso, eu acho uma qualidade muito forte. Todas as vezes que a gente teve que fazer uma mudança, por exemplo, acho que a maior que a gente passou, a gente tinha uma fábrica, e a gente chegou num dezembro, véspera de Natal, uma olhou para outra e falou, vamos fechar a fábrica, vamos terceirizar? Em janeiro, final de janeiro, a gente já tinha vendido todos os equipamentos, repassado o aluguel da fábrica, a gente já tinha testado uma nova fábrica, já estava com a produção nessa outra fábrica rodando, então a gente consegue fazer isso muito rápido. Eu acho que foi até um pouco do processo que eu passei, da mudança, quando eu saí do mercado e fui fazer gastronomia. Eu acho que quando a gente toma uma decisão, fica tudo muito fácil. Eu nunca olhei com arrependimento das coisas que eu já fiz. Quando eu me arrependo, eu não sei se é para me consolar, eu vejo como um aprendizado. E para quem está nos ouvindo e pensa em fazer uma transição de carreira, porque foi uma transição muito grande, né? Você sair do mercado financeiro, entrar na gastronomia, nesse mundo de comidas saudáveis. Qual seria o primeiro conselho que você daria para uma mulher em torno dos 40, 50 anos, que foi a transição que você fez, para fazer isso acontecer? Eu acho que não deixar os seus sonhos para trás. Eu acho que vai atrás, se quer fazer uma transição, faz, mas não faz por impulsividade. Faz com planejado, faz com calma, respira e planeja, e faz, não deixa de fazer. Fala assim, o dia que eu for pro túmulo, eu não vou olhar para trás e falar, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Eu acho que é muito bom a gente testar, a gente tentar. Se não der certo, a vida vai achar outros caminhos pra gente. Eu sempre pensei nisso, porque eu me joguei num incerto. Sim. Falei, se der tudo errado, eu vou achar alguma coisa para fazer, eu vou me virar. Então, acho que é isso, mas acho que a gente agir por impulso nunca é bom. Se você pudesse voltar lá atrás, para a Ana do mercado financeiro, e pudesse falar com ela, o que você diria sobre esse futuro? Aperte os cintos. E tenha muita coragem, né? Não, mas acho que assim, não desista dos seus sonhos, não deixe de fazer, não vai ser fácil, mas vai atrás que você consegue. Mas aperte o cinto é importante. Aperte o cinto é bom, é um bom conselho. Bom, agora a gente vai finalizar, a gente sempre finaliza com algumas perguntas, que são perguntas que você vai responder com o coração. Perguntas que a Ana diria se fosse questionada por alguém, mas que podem ajudar muitas mulheres e muitas pessoas que buscam isso, buscam essa transformação. Então, a primeira delas, qual é a sua ideia de felicidade plena? Para mim é muito fácil essa resposta. Eu acho que quando você tem a felicidade plena, quando você encontra a felicidade nas coisas pequenas, que você não depende de ninguém e nem de nada material, porque você já está feliz com você mesma. Se você está feliz assim, tudo ao seu redor vai ficar feliz. Então, para mim, a felicidade plena é essa. Qual é o seu maior medo? Eu acho de perder minha fé. Morro de medo. Qual é a característica que você mais valoriza no ser humano? A humildade. O que mais te irrita na vida cotidiana? Soberba. Qual talento você gostaria de ter que você não tem? Eu adoraria ter uma naturalidade para falar. Eu acho que comunicação. Mídia social, ser mais comunicativa. Você é muito comunicativa. Não, eu sofro. Não sou.
Não, mas eu finjo bem, mas então. você está fingindo muito bem. Quem são os seus heróis na vida real? Hoje, assim, se pensar, eu tenho um herói. Para mim é Jesus Cristo. Não A vejo fé, né? outro. É. Qual o seu estado de espírito atual? Zen, muito zen, de verdade. Eu acho que eu tô, você sabe, né, atravessando um momento que de novo me deixou introspectiva, minha mãe, com a doença da minha mãe. Eu acho que isso me trouxe mais fé e eu acho que eu achei uma serenidade, vamos dizer, estou muito serena. Qual o defeito que você tem que você adoraria corrigir? É autocrítica e perfeccionismo. O que você considera a sua maior conquista? O Rafinha, meu filho, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Qual é o seu lema, aquela frase que te guia quando o caminho fica difícil? Sempre penso, quando começa a ficar difícil, eu penso, é com a cruz que vem a luz. Então, segura, firme, que vem a luz. E para finalizar, qual é o seu ingrediente essencial para uma vida real? Paciência e aprender a ouvir. Bom, isso é um grande ingrediente. A gente não tem mais, Bom, né? Difícil. Mas, olha, eu só tenho a te agradecer. Primeiro, te parabenizar por tudo, por ser essa pessoa incrível, te parabenizar pela sua transformação de vida, te ver tão feliz, eu que acompanho a sua vida há muitos anos, ver o quanto você mudou, o quanto você criou coisas lindas, uma família linda, um filho lindo, e parabenizar pela Made Real, que é uma empresa incrível, que ajuda tanta gente nesse âmbito saudável, e ter uma história tão inspiradora para tanta gente, né? Então, eu imagino que não tenha sido fácil fazer essa mudança, fazer essa transição, mas o caminho está muito lindo, o caminho está muito perfeito, né? Está muito bonito. Então, assim, eu quero só te agradecer por isso, por você ter vindo, por você contar a sua história, coisas íntimas suas, mas que podem inspirar muita gente. Espero ajudar, porque então, é isso, porque não é fácil, mas dá certo, no final tudo dá certo. Não, maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, para quem quiser conhecer mais os produtos da Ana, da Made Real, o Instagram é madereal.com.br. E para você que nos ouviu, que a sua semana seja muito nutritiva e cheia de boas escolhas.